Meus irmãos, há alguns meses atrás, nós fomos surpreendidos com um pedido de oração e agora os irmãos vão ligar uma coisa a outra. Rubens estava com a sua família em viagem pelo Peru, não é isso? Ali é uma rota que ele já está acostumado a fazer ali pelo Amazonas, só que no meio do caminho tinha uma pedra de gelo, muito gelo. E o carro derrapou, o carro capotou e ali aconteceu um enorme livramento. Nós recebemos ali essa notícia com muita preocupação, mas graças a Deus, não apenas o Rubens está bem aqui, não dá para apertar muito forte ainda, né? Teve umas costelinhas aí amassadas, mas também a sua filha já está muito bem, que foi a que sofreu mais nesse acidente. Agora eu acredito que a igreja está relacionando uma coisa com a outra, né? Então esse é o Rubem, a sua esposa Joquebede estava lá também, e os dois são nossos contemporâneos de seminário, uns 10, 12 anos atrás. Você está chegando aos 30 agora, né? Então, mais ou menos, de ministério. Então, irmãos, é uma bênção para nós tê-lo essa noite aqui conosco, e eu, em especial, quero glorificar a Deus porque ele está vindo de aproximadamente 20 horas de aula. Ele é um dos instrutores do Prega Palavra, que hoje começou o primeiro módulo. Nós tivemos o Bruno, o Rendel e o Azaf fazendo, representando aqui a nossa igreja. Então, sem mais delongas. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu quero agradecer à igreja pelo fato de ter orado por nós. Eu imagino que vocês já saibam, mas só para poder lembrar alguns, eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, 7 costelas entre quebradas e trincadas. Então, a minha esposa tem 6 pinos na T3, que é a torácica. Isso quer dizer que eu tenho uma esposa empinada, né? Mas com um pino de titânio. E a minha filha, ela teve TCE grave e teve LAD. O TCE causa inúmeros prejuízos e uma médica virou para nós, um amigo, e falou: olha, o que aconteceu com a sua filha é o mesmo que aconteceu com o Schumacher. Então glorifique a Deus porque ela não está com as sequelas e com todos os problemas que o Schumacher tem, mas foi praticamente igual. A pancada foi do lado esquerdo, ela teve alguma dificuldade a mais do seu lado direito, porque o cérebro funciona em X, né? Então, nesse processo todo, ela pouco ainda puxa um pouquinho da perna e a mão, ou melhor, o braço direito está se recuperando. Mas ela já está indo para a faculdade, faz fisioterapia, voltou para a academia para ganhar tônus muscular, porque ela quis. E minha esposa, apesar de ainda passando por algumas dores do pós-operatório e da própria situação, tem feito fisioterapia, tem se recuperado, tem diminuído as dores. Então, eu quero louvar a Deus, porque eu sei que esta igreja se prostrou diante do Senhor para poder interceder por nós. A nossa família foi alvo das suas orações, e eu quero lhes agradecer por isso. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Estamos aos poucos voltando à ativa. Deus tem nos dado a oportunidade de uma boa recuperação e a gente tem tocado a vida em frente com um coração grato, porque isso veio do Senhor. Pessoas com muito menos, com acidentes menores, tiveram muito mais prejuízos. A minha filha ficou sem lembrança do dia 20 de outubro até quando ela saiu do hospital no dia 5 de fevereiro. E aos poucos ela está recobrando algumas coisas do que ela esqueceu. Deus tem dado graça e misericórdia a ela. Ela está animadíssima. De vez em quando ela lembra alguma coisa e aí ela se emociona falando daquilo e vai levantando o volume de voz. Ela tem um bom volume de voz. Eu falo, só mais um pouquinho baixo, que os vizinhos todos não precisam ouvir tudo, né? Mas assim, ela é alguém que
é uma pessoa alegre, é uma pessoa disposta a ir à luta em função de todo o processo, e Deus tem sido misericordioso para conosco. Só mudando um pouco de assunto aqui, o pastor Juveci andou esquecendo aqui a letra da música. Tem um amigo meu, juiz, que disse que isso é um problema de umidade. É assim, uma umidade por cima da outra, então vai dando esse problema todo aí, tá bom? Então, mas isso acontece, né? Então a gente tem que ter paciência. A Zaf já me deu umas dicas de todo o processo ali. A Zaf disse que já está se preparando para a fase final, ele vai ter que carregar, levar de carro e tudo mais, mas isso é um problema familiar que a gente não tem que se envolver, né? Eu só contei aqui para você que é de confiança, mas não entremos nos pormenores, porque senão depois vai sobrar para nós de graça. Mas é um privilégio, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu quero louvar a Deus por isso. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do 3 em diante. É uma sentença que vai do 3 até o 14, e que dá a impressão que Paulo nem toma fôlego para poder escrever do 3 ao 14, de tão que ele vai escrevendo a mesma sentença. E Efésios capítulo 1, de 3 até o 14, se tem alguém aí perto de você que não tem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com a pessoa, por favor. Se for um visitante, um amigo, chega junto, vai acompanhando com a pessoa a leitura bíblica, se você puder, de maneira que todos nós tenhamos uma ideia daquilo que o texto está nos dizendo, lendo e vendo que é assim mesmo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais uma vez oremos. Pai, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da verdade do Senhor. E neste momento agora, ó Deus, abra os nossos corações a partir do meu, para que a Tua palavra neles penetre, e que fique dentro do nosso coração, e que nos provoque a nos aproximarmos do Senhor, nos provoque a termos uma vida que seja ainda mais agradável a Ti. Ó Deus, incomoda-nos, consola-nos, exorta-nos, ó Deus, de acordo com os Teus interesses, para que em tudo o Teu nome em nós seja plenamente engrandecido. É a nossa oração, pedindo por esta igreja, pedindo pela liderança da mesa, pedindo pela família pastoral, para que possam, ó Deus, andar sempre em novidade de vida, buscando os Teus interesses em tudo quanto vierem a fazer, em cada decisão, em cada momento do seu viver, o Senhor esteja à frente.
É a oração que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Possivelmente, Paulo está preso, manda uma carta aos cristãos de Éfeso para fortalecer a sua fé. É um tempo em que Paulo não está na ativa, na pregação, no envolvimento direto com a igreja, mas Deus usa estes momentos da vida de Paulo para que ele possa produzir tratados magníficos que vão servir para a edificação não somente da igreja que recebeu diretamente aquele tratado, aquela carta, mas também vai servir para nós, vai servir para todo crente em Cristo Jesus nos séculos que viriam depois da escrita deste texto aqui. Esta igreja, ela era composta por judeus e por gentios, gente de origens diferentes, de histórias diferentes, de padrões diferentes de vida, e nela também estava o grande templo da deusa chamada Diana. Era uma cidade extremamente idólatra quando Paulo chegou ali para pregar o evangelho. Além disso, os efésios, eles praticavam muita magia. Se você verificar ali no livro de Atos, eles fizeram uma queima de livros mágicos e que foi um montante significativo de dinheiro. Eles praticavam artes mágicas e não eram coisas simples, eram coisas extremamente complicadas e perniciosas. Eles então receberam os ensinamentos da palavra de Deus para poderem ficar firmes no evangelho. Mas quando Paulo partiu, quando Paulo, como um missionário, um apóstolo itinerante, que foi pregar em outros lugares e posteriormente estava já preso, eles então tiveram algumas dificuldades. Os judeus que se achavam ali sentiam-se superiores aos que não eram de origem judaica. E, além disso, a unidade da igreja estava se comprometendo pela falta de um amor genuíno por parte de alguns, ao ponto de, no capítulo 4, Paulo apelar para que eles se mantivessem unidos através do vínculo da paz, pudessem preservar uma unidade que já existia, que já existe em Cristo Jesus para com a sua igreja. Além disso, a liderança precisava de um incentivo para investir um pouco mais naquela igreja, e alguns deles estavam passando alguns momentos de tribulação em suas famílias, ao ponto de que Paulo os adverte a exercer um papel adequado dentro da família. O marido com seu papel, a esposa com seu papel, os filhos, os pais com seu devido papel. Alguns outros problemas tinham ali também que precisavam serem corrigidos. A falta de amor cristão levavam alguns escravos a não tratarem adequadamente os seus senhores, que eram inclusive cristãos, alguns deles. E alguns senhores, donos de escravos que eram cristãos, não estavam tendo a atitude correta para com os seus escravos. Ou seja, Paulo está fazendo correções no decorrer dessa carta, mas por causa de alguns problemas a respeito da identidade deles em Cristo Jesus, Paulo começa, a partir do verso 3, exaltando ao Senhor, e ele escreve então essa carta para nos trazer uma compreensão adequada daquilo que nós somos em Cristo e do que é exigido de nós pela posição que nós estamos em Cristo. Baseado nesse texto aqui, eu queria propor para você que Deus nos resgatou em Cristo para glorificar seu nome. Deus nos resgatou em Cristo para glorificar o seu nome. Olha aqui a proposta que nos está trazendo a palavra do Senhor. Do verso de número 3 até o verso de número 6, Deus planejou a nossa salvação antes do mundo existir. A nossa salvação não aconteceu a partir do momento em que o homem peca e Deus fala assim: puxa vida, deu tudo errado. Não foi do jeito que eu planejei. Agora, rapidinho, vamos fazer uma reunião aqui que a gente tem que fazer um projeto para a recuperação desse povo. Não. Segundo o que está nos descrito aqui, Deus deve ser plenamente exaltado, porque Ele nos escolheu
antes da fundação do mundo. O verso de número 4 diz isso. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, não fostes vós que escolheste a mim, antes eu vos escolhi a vós, e ainda vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Desde que o vosso fruto seja produzido por causa de mim, por intermédio de mim, com a minha orientação, vocês vão estar produzindo o fruto necessário. A escolha é dele. É Ele nos chamando, é Ele preparando desde a eternidade passada as condições necessárias para que eu e você pudéssemos então pertencer à sua família. Ele aqui nos prepara e o projeto dele não envolve somente o nosso chamado, a nossa escolha. O verso 4 diz que nós fomos escolhidos já para sermos santos e sermos irrepreensíveis. Não é uma opção a santidade para o cristão, é algo natural. Do mesmo jeito que você solta um peixe na água e ele naturalmente vai nadar, se ele estiver saudável, aqui está nos dizendo que pelo fato de Deus ter nos escolhido, Ele também nos separou para nós sermos santos e sermos irrepreensíveis. Esse texto aqui não é um texto para os pastores, para os presbíteros, para a liderança da igreja somente, para os professores de escola dominical, para os líderes de algum ministério ou de algum departamento da igreja. Aqui está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido para a santidade. Mas por que isso? Porque o caráter de Deus é um caráter santo. Ele quer ter filhos que se pareçam com Ele. Eu me lembro da minha filha pequenininha. Um dia eu a peguei, ela tinha entrado na bota da minha esposa. Eu estou dizendo entrado porque a bota dava o tamanho da perna dela toda. E ela queria ser igual a mãe. Ela viu a mãe usando aquilo, era salto, e ela já tinha os olhos grudados naquilo há muito tempo. A hora que a mãe deu bobeira, tirou a bota e deu uma distraída, ela entrou dentro. Então, aquilo foi um encanto, foi uma alegria para nós de ver aquela situação toda estranha. Ela não sobrou perna para o lado de fora, por causa do tamanho. A bota não era tão grande, mas a menina era pequena. Mas ela queria se parecer com a mãe. Se a mãe usava, ela queria também. O que está acontecendo aqui é, pelo caráter santo de Deus, Ele nos chamou não para nós levarmos a vida que nós queremos, não para nós optarmos fazer o que nós achamos melhor. Ele nos chamou para nós entrarmos num caminho de santidade e sermos irrepreensíveis diante dEle. E disse aqui no verso de número 4 e 5, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. O fato de nós sermos acolhidos na família de Deus não é porque nós tivemos a grande ideia de pertencer à igreja. Deus planejou nos fazer sua família, não por um nascimento natural. É interessante que é só por um nascimento espiritual que Jesus fala a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, e que Nicodemos não entende, porque ele estava pensando com a mente normal, natural. Deus, em Cristo Jesus, nos fez participantes da família dele, através da obra de morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos inclusos nessa família. É interessante, o nosso pecado não pegou Deus de surpresa, porque o projeto dele para a nossa santidade é na eternidade passada. Não foi no Éden que ele montou um rascunho rápido e resolveu fazer de qualquer maneira o que foi dando para fazer. Deus não é pego de surpresa por mim, por você, por Adão e Eva. Deus não foi pego num contrapé achando que ia dar de um jeito e acabou acontecendo de outro. Tudo está no controle dele, inclusive o projeto dele para você é muito maior. O projeto dele para mim é muito maior do que o que algumas vezes eu estou pensando. Deus, Ele me chama para si, Ele te chama para Ele, com o intuito da sua vida ser completamente diferente e ser então parecida com Jesus Cristo. Eu não posso escolher em que área da minha vida eu quero ser santo. Não é opcional.
Não, na área dos pensamentos eu posso dar uma escorregadinha, porque ninguém está vendo, né? Bom, na área de entrega dos dízimos da oferta, não. Aí, porque já que todo mundo vê, aí já é uma outra história. Eu já passei por alguns lugares, isso não acontece em Roraima, viu? Só acontece, acho que lá em Rondônia. Vamos parar aí que o pastor está vindo, hein? As pessoas muitas vezes têm medo do pastor, mas não têm medo de Deus, que vê muito mais do que o pastor. Quando está falando aqui de sermos santos e irrepreensíveis, olha só o final, volta de novo ao verso de número 4. Não está escrito ao final que é perante o pastor e ao grupo da igreja, aos líderes, não, está dizendo que é perante ele. É diante dele. Isso quer dizer que a santidade deve me acompanhar lá em casa, na minha escola, onde eu estudar, no meu trabalho. Todos esses relacionamentos e toda atividade aonde eu estiver, Deus estará lá comigo também. E eu devo estar perante Ele em santidade, irrepreensível diante dEle. É um processo, sim. Não acontece de uma vez só, é verdade. Mas eu tenho que me envolver nesse processo. Eu tenho que desejar esse processo. Porque Ele já planejou isso para mim. É por isso que algumas vezes eu e você somos corrigidos pelo Senhor, porque nós não estamos dentro do projeto dele. Não sou eu que monto um projeto particular de santificação. Não sou eu que determino o que eu devo fazer da minha vida. É Ele que planejou a minha vida desde a eternidade passada. Agora, à medida em que eu o amo e à medida que eu busco a sua presença, eu vou descobrindo o projeto dele na minha vida como indivíduo. Mas esse projeto não foge da ideia de santidade, de eu ser irrepreensível perante Ele. Isso deve me fazer pensar que por onde eu for, nas escolhas que eu fizer, Ele deve ser glorificado em cada uma delas. Inclusive, se eu escolho, se eu estou tomando a decisão de com quem eu vou me casar. Isso também deve interferir na escolha da minha profissão. O que é que Deus quer? O que é que glorifica a Deus naquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida como profissional? O que é que eu vou fazer para o resto da minha vida com a família que eu estou adquirindo ao me casar? Não há áreas da minha vida que Deus não queira colocar a santidade dele ali. Não existe. Não é possível a gente ficar fazendo esse tratamento dicotômico de minha vida espiritual e a minha vida secular. Para o crente não existe isso. Para o crente tudo na vida dele é espiritual, inclusive beber água para cuidar do seu corpo bem hidratado, comer para nutrir o seu corpo. Tudo isso tem um resultado espiritual. Seu corpo é templo do Espírito Santo, tem que cuidar dele de forma adequada. Tem que vesti-lo de forma adequada, tem que cuidar dele e até mesmo fazendo as revisões médicas quando você pode fazer. Isso faz parte do processo de cuidado do patrimônio que é de Deus, nem é seu. O corpo é templo do Espírito. O processo e a chamada para a santidade envolve cada momento da minha vida, envolve cada relacionamento que eu tiver. Isso então quer dizer que essa história do que nada a ver, isso não tem nada a ver. Na realidade, tem tudo a ver. Qualquer área da sua vida tem tudo a ver com o Evangelho. Porque é perante Ele, e Ele está em todos os lugares, e por onde você for, ali está o Senhor. Além disso, do verso 7 até o verso 12, nos mostra que Deus nos redimiu em Cristo para que todas as coisas possam convergir na pessoa de Cristo. Tem sido pregado, meus queridos, um evangelho pela metade. Por quê? A morte substitutiva de Jesus Cristo, que foi o fato dele me substituir ali na cruz do Calvário, que o castigo que eu deveria receber foi Jesus que recebeu em meu lugar. Quando essa morte substitutiva aconteceu, Jesus não fez isso apenas para me livrar da condenação do inferno. Salvar a raça humana de graça, derramar no meu coração a sabedoria e a prudência de Cristo,
É um processo muito maior que Deus está fazendo na minha vida, que começa com a salvação. A salvação é só a porta de entrada para o projeto maior de Deus. O projeto maior de Deus é convergir na pessoa de Cristo, na dispensação dos séculos, quando tudo terminar, todas as coisas. E isso inclui a redenção humana. Isso quer dizer que eu sou salvo para produzir uma nova vida, para Deus produzir em mim uma nova vida que seja plenamente agradável a Ele. Salvação é só o começo. Porque tem muita gente satisfeita com a salvação. Bom, agora meu nome está escrito no livro da vida, estou indo para o céu, posso fazer com a minha vida o que eu quiser. Ledo engano, mentira de Satanás, artimanha do próprio coração. A salvação dá início a um processo novo de vida consagrada, vida à disposição do nosso Deus. Somos chamados em Cristo Jesus. E olha o verso 9, o que diz? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserem em Cristo de fazer convergir nele, no caso Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus um dia quer colocar todas as coisas, todas elas, plenamente aos pés e debaixo do controle e da regência do seu Filho Cristo Jesus. Isso, inclusive, inclui a raça humana. É por isso que Ele nos salvou, para um dia estar todas as coisas aos pés do Senhor Jesus. Ele não me salvou só porque Ele quis me tirar do inferno. Ele tem um projeto maior do que só me tirar do inferno. Que Ele poderia me tirar do inferno e deixar aqui na terra. Mas Ele quer fazer algo muito maior. Pela sua boa vontade, Deus quer fazer algo muito maior. O propósito final, colocando aos pés do Senhor Jesus, sobre a regência de Cristo todas as coisas, deve começar na minha vida aqui. Quando o reino de Deus é instalado no meu coração, quando a vida de Deus é depositada em mim, quando eu sou vivificado, eu passo a pertencer ao reino de Deus e a minha vida precisa de constantes transformações para que eu agrade ao meu Deus e eu viva produzindo as obras que Ele quer. Deus, Ele não pede conselho para ninguém para fazer o que Ele fez. Deus, Ele tem um propósito bom e eterno. Ele resolveu chamar a mim, chamar a você, e o processo que Ele utilizou foi a morte e a ressurreição do Filho Cristo Jesus. Ele jogou um castigo sobre Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ter a vida dele. Ele quitou a minha dívida na pessoa de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos viver para Ele. Ele nos resgatou das garras de Satanás, das orientações malignas do inimigo, para que eu pudesse servir a Ele. Antes do pecado entrar na raça humana, num estado de inocência, a raça humana estava à disposição de Deus, trabalhando para o Senhor, o casal ali no Éden. Depois que o pecado entrou, nós nos afastamos do Senhor. Você pode ver o 3º capítulo de Gênesis, ele demonstra isso. Deus chama Adão, ele e a sua mulher estão escondidos. E não é só isso. Quando Deus o confronta, ele coloca a culpa em Deus. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não assume que ele fez errado. Ele ainda põe a culpa em Deus. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse criado essa mulher, isso não teria acontecido. Está vendo? A culpa é do Senhor. Ele não assume o erro que ele fez. E Deus já havia dito que não era para fazer. Quando Deus vai até ela, ela diz, olha, foi a serpente que me enganou. Sempre jogando para frente. Mas acontece que nos versos anteriores, ela olha para a árvore, ela percebe que ela é boa, que ela é prazerosa, que ela estava chamando muita atenção, e ela comeu porque ela quis. E Adão também comeu porque ele quis. Está vendo o que o pecado faz com a gente? A gente passa a ficar dando desculpas para os nossos pecados. E Deus, quando Ele nos salva, Ele quer tirar isso da gente.
Ele quer nos fazer ter consciência dos nossos pecados, mas Ele quer que a gente leve isso aos pés dele. Ele não quer que a gente corra da ideia da santificação. Em uma das cidades que eu pastoreei, eu estava falando com uma irmã sobre a gente pedir a Deus para nos dar paciência. E quando a gente pede a Deus para nos dar paciência, Ele nos coloca circunstâncias que vão quase nos fazer perder a paciência. Em muitos casos a gente até perde a paciência. Aí ela falou assim, por isso eu nem peço isso mais a Deus, porque toda vez que eu peço paciência, Ele manda mais tribulação para cima de mim. Aí eu falei, irmão, é verdade. Se você parar de pedir, elas não virão, mas em compensação você nunca vai crescer. Ela optou por não crescer. Ela optou por não andar conforme a vontade do Senhor. Porque todas as vezes que eu de coração estou pedindo a Deus para me parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que eu estou pedindo a Ele para executar processos de santificação na minha vida, Ele vai fazer tudo quanto sempre fez. Ele coloca os testes, para que no teste eu possa andar na presença dEle. Isso acontece conosco no dia a dia, em qualquer lugar. Você vai para a escola, você vai para o ensino médio, você vai para a faculdade, seja o que for. O professor dá a matéria por algum tempo, depois ele aplica um teste. Ou ele vai dando vários testes no meio do caminho. Isso acontece, isso é normal. No ensino que nós temos aí nas escolas, nas faculdades, é assim que acontece. Manda você desenvolver algum trabalho para poder te dar uma comprovação de aprendizado, para ter uma comprovação de aprendizado e vai te dar uma nota. É assim. Deus tem uma convocação para a gente. E Ele pretende centralizar tudo na pessoa de Cristo Jesus. E o nosso coração tem que estar centralizado nele. O nosso viver tem que ser para Ele. Ele é o nosso tudo. Davi, de uma outra maneira, falou isso de forma tão interessante. Ele disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se ele estivesse a dizer, Deus é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada porque Ele vai me suprir em todo e qualquer momento. Eu não preciso de mais nada porque Ele vai ser tudo para mim. Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Eu não preciso me agarrar a outras coisas porque isso será idolatria. Cada um tem tendência de se agarrar a alguma coisa. Alguns se agarram a filhos e idolatram os filhos. Outros o dinheiro. Outros uma posição, a outros a inteligência, a outros se agarram aos seus canudos. Não tem nada de errado de ter qualquer uma dessas coisas, mas me agarrar a elas e não estar agarrado ao meu Deus, amando o meu Deus sobre todas as coisas, é aí que mora o perigo e é aí que está o pecado. Eu posso inclusive me agarrar à igreja de uma tal maneira que isso se torne uma venda nos meus olhos, que eu não perceba que eu preciso amar a Deus acima de tudo. É por isso que algumas vezes alguns de nós estão hoje sem igreja. Eu estive tanto na igreja, fiz tanto, mas aquelas pessoas de lá, vou te contar, viu? Fizeram isso comigo, hoje eu estou fora. Elas se agarraram à igreja, mas não se agarraram a Jesus. Porque se tivessem se agarrado a Jesus, mesmo sofrendo algumas coisas dentro da igreja, porque todos nós aqui estamos em construção, elas teriam permanecido firmes. Olha que aqui o chamado é para estar nele, é em Cristo, é apegado a Ele. Mas eu queria reforçar aqui ao final, no verso 13 e 14, o seguinte: Deus colocou em nós o Espírito Santo como garantia desta redenção. Ele planeja lá na eternidade. Ele executa na pessoa de Cristo, mas Jesus voltou para estar à direita do Pai, até que Ele coloque todas as coisas aos pés de Jesus. Mas Deus nos deixou uma garantia. Jesus, antes de subir, disse: eu vou enviar a vocês o Espírito Santo da promessa.
Meus queridos, nós não estamos vivendo a vida cristã abandonados, sem o pastor, sem o orientador. Por mais difícil que possa nos parecer a vida em alguns momentos, Deus deixou em nós um selo, uma marca, que é uma garantia de que Ele vai nos buscar para si. Você já viu quando as pessoas fazem um negócio e falam assim, eu preciso de um valor que é de entrada. Essa entrada é uma garantia que você está dando, de que você vai cumprir o restante dos seus compromissos. Ou então, quando alguém pede um empréstimo em algum banco, pode deixar algo em penhor, que é uma joia, que é algum bem que ele possua, muitas vezes a escritura da sua casa, como garantia de que aquele valor será totalmente pago. Penhor aqui, no caso mencionado, é o Espírito Santo, é mencionado no verso 14 como penhor. O que me mantém em pé, o que nos mantém em pé, não somos nós mesmos. Não sou eu que, pelo muito frequentar os cultos, que me manterei em pé. Quem me mantém em pé é o Espírito Santo de Deus. E olha que eu não estou pregando que você deva abandonar os cultos. A Bíblia me estimula a participar dos cultos. Só estou te dizendo que o que te mantém em pé não está por fora, está por dentro. Está habitando o seu coração. É um selo colocado em cada um de nós. É o mesmo Espírito que habita em todos. E Ele é o selo, Ele é o penhor da promessa do Senhor. Até o dia em que Jesus vai voltar. Ele deixou em nós essa marca, esse registro. Mas não é uma marca de coisa, é uma pessoa habitando em nós. Há uma ação sobrenatural diária e constante do Espírito Santo de Deus, que é consolador dentro do meu e dentro do seu coração. Ele confirma a obra de Deus dentro de você. Ele te provoca a esse caminho de santidade. Ele te incomoda quando você não está indo no caminho de santidade. Ele faz o seu coração entender a palavra. Ele confirma a palavra no seu coração. Essa obra não é obra de inteligência humana. Essa obra não é obra natural. É uma obra sobrenatural. O Espírito Santo move o nosso coração na direção de Deus. Nos leva a uma vida que seja agradável ao Pai. Confirma o nosso coração na presença do Senhor. Ele nos fortalece à medida da nossa caminhada cristã, em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas. Aqui está dizendo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É interessante que em outros lugares ele é chamado de Espírito Santo, mas aqui é colocado com o Santo Espírito da promessa. Tem uma razão. Ele está enfatizando que esse Espírito é um Espírito para provocar em mim santidade, para me aproximar de Deus. Não é para poder colocar aquela falsa santidade dos fariseus que queriam aparecer, que queriam demonstrar que eram santos. Não, não é isso não. É uma transformação de quebrantamento de coração. É um coração compungido. É um coração que fica incomodado quando não está fazendo o querer de Deus. É isso que está dizendo. Esse Santo Espírito, ele me provoca na direção de Deus. Ele me faz rever os meus conceitos. Por isso que é muito complicado pensar num crente em Cristo Jesus que não revê a sua vida, não revê os seus conceitos, que por 10, 20 anos age do mesmo jeito e diz, eu sou assim mesmo. Talvez ele não esteja dando ao Espírito Santo a oportunidade necessária de agir em seu viver. Não é à toa que em Tessalonicenses diz, não extingais o Espírito Santo, a ação dele no seu coração. Não faça isso. Agora, eu preciso entender, meu querido, que essa obra que Deus está fazendo, ela é uma obra perfeita. Ela é uma obra que não deixou nada mais por fazer. O dia que Jesus voltar, aqueles que têm o Santo Espírito da promessa serão levados para si. E aí eu preciso fazer algumas considerações.
A razão última da minha salvação não é beneficiar a minha vida. Deus não me salvou para que eu fosse beneficiado, mas faz parte de um projeto maior que é refletir a glória de Deus. O casal ali no Éden, antes do pecado, refletia a glória de Deus. O pecado entrou e turvou esse processo de reflexão ou de refletir a glória do Senhor. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e a obra da salvação foi aplicada a mim pela ação e graça do Espírito Santo de Deus, e eu fui vivificado, o que acontece? Eu tenho de novo em mim, dado por Deus, o potencial de refletir a glória de Deus. Mas como é que isso acontece? Acontece nas pequenas ou grandes decisões que eu tomo durante o dia. Isso acontece à medida em que eu tenho um coração disponível para fazer a vontade do Senhor. Salvação não é apenas Deus suprindo a necessidade humana para que o ser humano não fique nas garras de Satanás, ou apenas uma oportunidade para eu mudar a minha vida e não levar a vida de degradação que eu levava antes. Salvação me coloca a serviço de Deus. Alguns dizem que no Antigo Testamento era muito complicado, era muita exigência, e é que agora é graça, é tranquilo. Não. A situação nossa agora é muito pior. Deixa eu lhe dizer por quê. A quem muito é dado, muito é exigido. Quase que eu estouro seu ouvido aí, né? Desculpa aí. A quem muito é dado, muito é exigido. Antes, no Antigo Testamento, se falava em dízimo. Agora, sabe o que pertence a Deus do que você tem? Tudo. Você devolve uma parte para o sustento da obra, mas o restante que fica na sua mão nem te pertence, pertence a Ele. Nada mais te pertence. Então você está administrando, você está tomando conta daquilo que não é teu. Seja carro, seja roupa, seja tempo, seja corpo, seja dinheiro, seja o que for que você possa nominar. Você está tomando conta daquilo que pertence ao Senhor. No Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Então, essa obra maravilhosa, essa obra perfeita, pensada antes do mundo ser mundo, é para que eu e você sirvamos ao Senhor. Sirvamos em novidade de vida. Deus não está à minha disposição, mas me salvou para que eu esteja à disposição dele. Santidade, meu querido, não é opção. Santidade não é opção. Ele já determinou que deveria ser assim. Ele não veio me perguntar, e aí, você quer ser santo? Aí, e quem de vocês aí? Levanta a mão agora quem quer ser santo. Não, não é isso não. Ele disse assim, se você está em Cristo, já faz parte do pacote. Você tem a responsabilidade de buscar essa santidade dia a dia. É luta. Não é à toa que Jesus Cristo disse o seguinte, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada Natal e siga-me, né? Não, ele disse, a cruz é a cada dia. A briga é todo dia. Eu tenho que brigar com o Rubem, eu tenho que lutar contra o Rubem todos os dias. O meu pior inimigo não é Satanás. O meu pior inimigo se chama Rubem, com os seus desejos, com a sua carnalidade. E eu preciso entender que essa luta só vai cessar o dia que Jesus me chamar para si. Não precisa você pensar quando der uns 60, uns 70, uns 80 anos de idade, a luta vai ficar tranquila. Não vai. Carne é carne enquanto estiver vivo. Você, eu. Prepare-se, porque a luta é constante. E as decisões são todos os dias. Não pense você e não deixe ser enganado por Satanás, que é de vez em quando que vai vir tribulação. De vez em quando é que vai vir problema. Não, são nas pequenas decisões que a gente pode ganhar ou perder. Nos pequenos momentos. É uma decisão que parece pequena hoje, que pode acabar me levando para uma situação muito complicada amanhã. Nós fomos separados para sermos herdeiros de tudo aquilo que Jesus herdou do Pai. O reino é nosso, mas é algo que virá plenamente, que eu poderei entender plenamente, que eu poderei desfrutar plenamente depois. Por enquanto, eu estou na fase de teste, na fase de treinamento, melhor dizendo, não de teste, mas de treinamento. Eu estou sendo treinado para
assumir essa herança depois. E eu preciso andar em novidade de vida. A obra de Deus me leva a isso. Ela não é à toa, ela não é para eu apenas dizer, oh, que joia, agora eu sou salvo, hein? Que legal, meu nome está escrito no livro da vida, eu não vou mais para o inferno, hein? Que joia. É isso, mas não é só isso. Eu e você temos que entender que não há salvação do pecador e muito menos maturidade da igreja se nós não compreendemos as verdades que estão neste livro. Quando eu e você nos voltamos para esta palavra e permitimos que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele nos santifique pela lavagem da palavra, do conhecimento da verdade que liberta, aí sim nós vamos andar nessa santidade que Deus preparou para nós. A igreja existe, eu existo, você existe, para proclamar, para exaltar essa salvação do nosso Deus, que só pode ser recebida em Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem isso da parte do Senhor. Santidade, filiação e outras coisas que são descritas aqui. Mas tem uma responsabilidade muito grande. E eu e você somos chamados a cumprir a nossa responsabilidade. A andar com Ele, a viver para Ele. A não pensar como pensam aqueles que não têm Jesus Cristo. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria orar com você, depois eu queria convidar a equipe para poder cantar uma música aqui, que eu já pedi, pastor, de um versículo. Vamos orar e depois nós vamos cantar de novo uma música que já foi cantada. Louvores e honra. Coloca a sua vida diante do Senhor aí, não que ela não esteja, mas peça a Ele para sondar o seu coração, para ver se há algum caminho mau que precise ser direcionado. E peça a Ele para te guiar no caminho correto. E depois que você orar, nós vamos cantar exaltando ao Senhor pela obra maravilhosa que Ele fez em nós, por meio da pessoa de Cristo Jesus. Feche seus olhos, eu quero também orar por você. Pai eterno, obrigado porque essa obra é maravilhosa. Nós não a entendemos plenamente. Não dá para explicar como um Deus santo, justo, tão grande, pode amar pecadores como eu, como nós, ao ponto de mandar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia por causa de nós. A nossa mente não consegue compreender a razão desse amor. Mas sabemos que o Senhor não fez isso também só para que nós fôssemos libertos da condenação. O Senhor fez isso para que nós pudéssemos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Toma esta igreja, para que ela a cada dia, cada vez mais, te glorifique e te exalte em cada um dos seus passos, das suas ações, das suas atitudes, quer sejam particulares ou de todo o grupo. Nós rogamos isso a Ti, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém.